Fala galera, professor Leandro Morgado aqui e nessa videoaula vamos conversar sobre produto misto, que é uma outra operação entre vetores. Na verdade, o produto misto ele tem esse nome porque ele mescla produto escalar com produto vetorial. Também vale só para vetores no espaço, só para vetores em R3 e a gente vai ver a definição, método prático, propriedades e, finalmente, a interpretação geométrica do produto misto. Então, vamos colocar a mão na massa. Vou começar com a definição, ok? A gente inicia pegando 3 vetores em R3, 3 vetores no espaço, com 3 coordenadas, não esquece, e a gente define o produto misto como um número real que é dado por essa operação aqui, gente. Foca nisso aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o produto escalar entre U e o resultado do produto vetorial entre V e W. Então, se eu quiser calcular pela definição, o que eu faço? Eu faço o primeiro produto vetorial entre V e W, e depois eu vou fazer o escalar entre U e o resultado desse produto vetorial. Eu queria que vocês entendessem que essa expressão faz sentido, porque o resultado do produto vetorial de fato é um vetor. Então, eu posso fazer o escalar com esse vetor. E a nossa notação para produto misto vai ser essa aqui, gente? Então, quando aparecer parênteses U, V e W, eu estou pensando no produto misto entre os vetores U, V e W. Ok? Como eu falei, vai mesclar um pouquinho de produto escalar com um pouquinho de produto vetorial e a gente vai ter essa operação aqui que a princípio é misteriosa, mas depois a gente vai ver que tem propriedades muito legais. Enfim, gente, deixa eu apresentar para vocês um método prático bem interessante para calcular produto misto. Então, olha só, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer agora é, de fato, um determinante. Entendeu? Na primeira linha eu coloco as coordenadas de U, na segunda linha eu coloco as coordenadas do V e na terceira linha eu coloco as coordenadas do W. E daí calcula o determinante, isso vai dar um número, isso vai dar um número real e esse número real é o resultado do produto misto entre U, V e W. Deixa eu até justificar um pouquinho para vocês, gente, por que a gente pode fazer isso. Então, aqui eu estou assumindo que o U tem coordenadas x1, x2 e x3. É bom deixar isso bem claro. Eu estou assumindo que o V tem coordenadas y1, y2 e y3. E estou assumindo que o W tem coordenadas z1, z2, z3. Aí, olha só, o que eu quero? Digamos que eu quero calcular o produto misto pela definição. Qual que é a definição? A definição a gente acabou de ver. A definição é U, vetor U, escalar com o resultado do produto vetorial entre V e W. Então, tecnicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer primeiro a operação entre parênteses, seria o produto vetorial entre V e W, e depois a gente faz escalar com U. E o produto vetorial entre V e W, a gente tem aquele método prático, do determinante. Então, o que a gente faria? Vou até fazer por cima aqui só para vocês entenderem, A gente faria a primeira linha com I, J e K, para marcar as coordenadas. Aqui eu tenho o I, aqui eu tenho o J e aqui eu tenho o K. Ia desenvolver esse determinante simbólico e ia achar o vetorial entre V e W. Só que daí assim, gente, olha só que interessante. Para fazer o produto escalar depois, o que eu faço? A primeira coordenada desse cara aqui, eu vou multiplicar pela primeira coordenada do U. Ou seja, a primeira coordenada eu vou multiplicar por x1. E a primeira coordenada está sendo marcada aqui pelo I. Quer dizer, depois quando eu fizer a multiplicação, naturalmente vai aparecer um x1 aqui. Entendeu? Mesma coisa na segunda coordenada, A segunda coordenada é o x2. E eu vou ter que multiplicar, no final das contas, pela segunda coordenada do produto vetorial. Quer dizer, naturalmente vai aparecer um x2 aqui multiplicando e naturalmente vai aparecer depois um x3 multiplicando. Então, de fato, gente, calcular produto misto é calcular determinante. Tu coloca as coordenadas do primeiro vetor, coordenadas do segundo, coordenadas do terceiro,
calcula o determinante e o resultado vai ser o resultado do produto misto entre eles. Né? Não esquece a nossa notação, né? Nossa notação para produto misto, isso vai ser importante, é parênteses U, V e W. Né? E a ordem deles é importante, tá, gente? Se tu, de repente, alterar a ordem, a gente vai ver depois nas propriedades que o resultado final do produto misto pode mudar. Bom, queridos, nada melhor para fixar bem isso do que um exemplo, né? Então, vamos fazer o seguinte exercício. Eu tenho os vetores U, V e W e eu gostaria de calcular o produto misto entre eles, tá? Entre U, V e W. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o método prático. Tá? Vou fazer pelo determinante, mas de repente para conferir, né, tu pode fazer passo a passo, entendeu também, né, e ver que de fato dá a mesma coisa, né, que tu pode usar sem medo de ser feliz o determinante das coordenadas, tá? Então vamos lá, vamos calcular, método prático, o vetor U ele tem coordenadas 2, menos 1 e 0, 2, menos 1 e 0, o vetor V tem coordenadas menos 1, 4 e 3, e o vetor W tem coordenadas 3, 1 e 1. Beleza, então, gente, vamos fazer a continha aqui para ver quanto é que vai dar, né? Então, eu vou fazer direto, tá? Mas se tu quiser, tu pode colocar linhas abaixo, pode colocar colunas à direita, faz do teu jeito, sem pressa. Aqui eu vou ter 8, vamos lá, 8. Aqui eu vou ter menos 9. Aqui eu vou ter 0, não vou nem colocar, tá? Agora vamos fazer as diagonais secundárias, né? Então aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter mais 6, só que daí troca o sinal, fica menos 6, e aqui eu vou ter mais 1, só que troca o sinal, fica menos 1. Né? Então no final das contas isso vai dar 8 menos 16, e a gente achou o resultado do produto misto, nesse caso é menos 8. Né? Depois a gente vai ver o que significa isso, gente, qual é a interpretação geométrica desse resultado. Tá? Mas enfim, para calcular, eu só queria que vocês percebessem que não tem mistério, né? Usando o método prático ou usando a definição, a gente vai chegar no mesmo resultado. Beleza, então, galera, chegou a hora da gente ver as propriedades do produto misto. Vamos ver o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Tá, olha só, vamos lá. Então, eu tenho 3 vetores no espaço, né? Não esquece, reforçando, só vale para R3. E são válidas as seguintes propriedades do produto misto. Eu vou colocando devagarinho e a gente vai pensando, ok? Olha só, o produto misto é igual a 0 se e somente se os vetores são coplanares. Tá? Isso está relacionado, gente, com aquela ideia do determinante. Né? Porque o que a gente faz para calcular o produto misto? A gente faz o determinante das coordenadas. Né? E a gente já viu, né, que se o determinante das coordenadas é igual a 0, né, significa o quê? Que os 3 moram no mesmo plano. Né? Que os 3 eles são LD, entendeu? Tem um deles que é combinação linear dos outros. Então tá tudo amarradinho, gente, tudo amarradinho com o que a gente já viu nas outras semanas, e o fato é que o produto misto é igual a 0 se e somente se os 3 vetores podem ser colocados no mesmo plano, se e somente se eles são coplanares. Ok? Mais uma propriedade interessante é a ordem circular. Olha só que legal, ó. Como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado com a ordem. Mudando a ordem, pode mudar o resultado. Mas se eu seguir uma mesma lógica, o resultado continua o mesmo. Né? Deixa eu fazer um diagrama aqui, gente, só para vocês entenderem bem o que eu estou falando com ordem circular, tá? Olha só que interessante, ó. Eu tenho 3 vetores, U, V e W, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui eu tenho o vetor U, aqui eu tenho o vetor V e aqui eu tenho o vetor W. Né? Imagina que eles sentaram numa mesa de bar, né, para conversar, para bater um papo, sentaram ali numa mesa redonda, o vetor U, o vetor V e o vetor W. Olha só que legal, se eu mantenho a ordem aqui da mesa redonda, eu posso escrever os vetores começando pelo vetor que eu quiser, que não vai alterar o resultado. Tá? Por exemplo, ó, eu posso escrever UVW, né, produto misto entre U e VW, eu posso escrever VWU, que está aqui, né, produto misto de VWU, e eu posso escrever WUV.
Vocês estão me entendendo? Isso vem do determinante mesmo, gente. Se vocês colocarem no determinante e pensarem um pouquinho, vocês vão ver que essa igualdade vale. Tá? O VW é igual a VWU, que é igual a WUV. Né? O que tu não pode, né, por exemplo, trocar só dois deles, entendeu? Por exemplo, VUW. VUW, o que vai acontecer? Tu está trocando só duas linhas. E trocando duas linhas, o determinante altera de sinal. Né? Então aí eu vou ter eventualmente, se um deu 10, o outro vai dar menos 10, entendeu? Mas se a gente mantém a ordem da mesa redonda, o resultado não muda. Tá? Produto misto entre U, V e W é igual ao misto entre V, W e U, que é igual ao misto entre W, U e V. Bom, queridos, uma outra propriedade que a gente vai ver que segue diretamente da mesa redonda é essa aqui, ó, que o produto misto entre U, V e W, eu também poderia, se eu quisesse, calcular da seguinte maneira. Eu faço vetorial entre U e V e depois eu faço escalar com W. Tá? Deixa eu até fazer a demonstração dessa propriedade, tá? Porque não é bem a nossa definição, né? Qual que é a nossa definição? A nossa definição é U escalar com vetorial entre V e W. Né? E aqui eu estou alterando um pouquinho. Mas assim, gente, ó, por aquela propriedade que a gente acabou de ver, né, o que a gente aprendeu? Que U, V e W é a mesma coisa que o produto misto entre W, U e V. Né? A propriedade que a gente acabou de conversar da mesa redonda. E esse aqui, pela definição, sim, é W escalar com o vetorial entre U e V. Só que uma outra coisa que a gente aprendeu, gente, é que o produto escalar é comutativo. Né? Olha só que coisa linda. O produto escalar tanto faz a ordem, né? Então, W escalar U vetorial V é a mesma coisa que U vetorial V escalar W. Né? Isso vem das propriedades do produto escalar. Né? E, consequentemente, a gente chegou no que a gente queria, que esse produto misto a gente pode escrever dessa maneira. Né? Se tu olhar só para o começo da história, né? Começo da história e para o final da história, tu vai ver que essa propriedade está demonstrada, coisa linda, gente, dá para calcular dessa forma também. Bom, galera, e finalmente, para a gente terminar essa parte aí das propriedades, tem mais duas propriedades muito queridas. Deixa eu colocar aqui quais são e a gente vai discutir um pouquinho. Né? Primeiro eu tenho essa propriedade aqui, ó, do misto, produto misto entre U, V e W mais R. Tá? Olha só o que eu posso fazer, gente. Eu posso fazer uma certa distributiva aqui, né? Esse produto misto entre U, V e W mais R, ele vai ser o produto misto entre U, V e W mais o produto misto entre U, V e R. Né? Isso aqui vocês podem até tentar demonstrar, está feito no livro, tá, gente? Mas podem até tentar demonstrar usando a distributiva do produto vetorial. Né? Se tu usar a distributiva do produto vetorial, tu vai ver que bate aqui certinho, tá? Então, UVW mais R é igual a UVW mais UVR. Né? Isso vale para o nosso produto misto. E, finalmente, o produto misto ele se comporta muito bem também em relação a escalar. Né? Então, se eu colocar o escalar acompanhando W, acompanhando V, acompanhando U ou fora do produto misto, olha só que interessante, gente, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Tá? Não esquece, produto misto se comporta muito bem com relação à multiplicação por escalar. Bom, queridos, a partir de agora a gente vai conversar sobre algumas aplicações aí do produto misto, né? Em que tipo de problema, em que tipo de exercício a gente pode usar essa ideia. Né? E a primeira aplicação, ela está relacionada com a primeira propriedade que a gente viu. Né? Lembra, gente, que o produto misto vai dar zero se e somente se os vetores são coplanares. Os três vetores são coplanares. Então, se de repente aparecer na tua frente, né, aparecer na lista, aparecer na prova, alguma questão desse tipo, olha só, eu tenho os vetores U, V e W, né, e eu quero saber se eles são ou não coplanares. Uma outra maneira de fazer isso é calcular o produto misto. Né? Se o produto misto entre U, V e W for igual a zero, a gente tem automaticamente que os vetores são coplanares.
Tá? Então, para verificar se isso acontece ou não, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o produto misto, vamos colocar aqui, produto misto entre U, V e W. Né? E daí a gente sabe, né, gente, método prático. Método prático para calcular produto misto é pelo determinante das coordenadas. Né? Então, deixa eu colocar aqui o determinante. Da seguinte matriz, na primeira linha eu vou colocar as coordenadas do U, 3, menos 1 e 2. Na segunda linha eu vou colocar as coordenadas do V, menos 1, 4 e 0. E na terceira linha eu vou colocar as coordenadas do W, 3, 10 e 4. Tá? O que vai dar isso aqui? Vamos lá. Dá para fazer a conta, né, com linhas abaixo, colunas à direita, como tu quiser. Né? Eu vou fazer do meu jeito, vou fazer direto, tá, gente? Tu faz do teu jeito aí. Aqui vai dar 12 vezes 4 vai dar 48. 48 aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 20. Aqui daria 24, só que tem que trocar o sinal, então fica menos 24, né? Aqui vai dar 0 e aqui vai dar mais 4, trocando o sinal fica menos 4. Então, no final das contas, gente, isso vai dar, olha só que coisa linda, isso vai dar 48 menos 48. Né? 48 menos 48 e o meu produto misto deu 0. Se o meu produto misto deu 0, significa o quê? Significa que eles são coplanares, os vetores U, V e W moram sim no mesmo plano, tá? Então a resposta é sim, eles são coplanares e isso a gente pode verificar com uma continha simples de determinante calculando o produto misto entre os vetores. Bom, galera, uma outra aplicação, né? Na verdade a gente vai usar a mesma ideia praticamente, tá? Mas uma outra aplicação um pouquinho mais elaborada é a seguinte. Eu tenho agora 4 pontos, tá? Ponto A de coordenadas 1, 2 e 0, ponto B de coordenadas 3, 1 e 1, ponto C e ponto D. E eu quero saber se eu consigo um plano que contenha os 4 pontos. Né? Em outras palavras, se os pontos A, B, C e D moram ou não moram em um mesmo plano. Né? Só para vocês entenderem bem a ideia, gente, deixa eu... Né? Claro, eu não vou me preocupar muito com as coordenadas aqui em cima, tá? Mas só para fixar a ideia, ó. Aqui, por exemplo, está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ponto C e aqui está o ponto D. E eu gostaria de saber se tem um plano que contém os 4. Né? O que eu posso fazer, gente? Uma maneira de transformar o problema para vetores, né? Sempre esse é o nosso foco, entendeu? Tu tem um problema de pontos e daí tu vai tentar jogar para vetores para usar essa teoria que a gente está vendo de vetores, né? Então o que dá para fazer aqui? O que dá para fazer é talvez a gente marcar 3 vetores. Né? A gente pode marcar, por exemplo, o vetor AB, a gente pode marcar o vetor AC e a gente pode marcar o vetor AD. Entendeu? Deixa eu colocar as setinhas aqui, ó. Vetor AB, vetor AC e vetor AD. Se esses vetores moram no mesmo plano, né, se esses vetores são coplanares, automaticamente eu tenho que os pontos são coplanares. Entendeu? Então a gente vai fazer uma jogadinha, né, para transformar o problema num problema vetorial e aí a gente pode usar, coisa linda, a nossa teoria de produto misto. Tá, gente? Então olha só, vamos escrever quem são os vetores. Eu vou ter o vetor AB, né, como eu falei para vocês, vou ter o vetor AC e vou ter o vetor AD. Tá? E eu tenho que ver quais são as coordenadas de cada um deles. Não esquece, né, gente? A gente está vendo os vetores a partir de pontos, então a gente tem que fazer o ponto final menos o ponto inicial. Muito cuidado com isso. Tá? Aqui no AB, ó, o que vai acontecer? Ponto final menos o inicial vai ficar 2. Vai fazendo aí também, a gente vai conferindo, tá? Vai fazendo com calma. Aqui eu vou ter 1 menos 2, que vai dar menos 1. E aqui eu vou ter 1 menos 0, que vai dar 1. Maravilha, vamos conferir. 2 menos 1 e 1. É isso mesmo. Agora vamos ver o AC. O AC eu tenho que fazer coordenadas do C menos as coordenadas do A. Né? Então vai ficar 2 menos 1 vai dar 1. 1 menos 2 vai dar menos 1. E 4 menos 0 vai dar 4. Ok? Então é isso mesmo, né? Coordenadas do C menos do A.
É isso aí que vai dar. E finalmente o AD, eu vou fazer as coordenadas do D menos o A. Então eu vou ter menos 1, cuidado o sinal, vai dar menos 2. Aqui eu vou ter 3 menos 2 vai dar 1. E aqui eu vou ter 1 menos 0, que vai dar 1. Maravilha, gente. Agora eu já tenho os 3 vetores que eu vou trabalhar. Agora eu quero saber se eles são coplanares ou não. Basta fazer o nosso querido produto misto e fazendo o produto misto eu vou descobrir o que vai dar, tá? Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos lá? A gente vai fazer o produto misto entre os vetores AB, AC e AD. E na verdade a gente está interessado se isso vai dar 0 ou não, né? Essa é a grande pergunta que não quer calar. Tá? Mais uma vez eu vou usar o nosso método prático do determinante. Tá, gente? Mas enfim, aqui eu vou ter 2 menos 1 e 1. Aqui eu vou ter 1 menos 1 e 4. E na terceira linha eu vou ter menos 2, 1 e 1. E vamos ver quanto é que vai dar o produto misto. Vamos lá. Aqui eu vou ter menos 2. Aqui eu vou ter mais 8, né? Muito cuidado com o sinal. Aqui eu vou ter mais 1. Aqui eu vou ter, bom, seria mais 2, só que troca o sinal, fica menos 2. Aqui vai dar mais 8, só que troca o sinal, fica menos 8. E aqui vai dar menos 1, só que troca o sinal, fica mais 1. Então, no final das contas, o que vai dar, gente? Bom, o 8 com menos 8 acaba cancelando, né? E daí eu vou ter o menos 2 com mais 2 aqui também cancela. E no final das contas sobrou menos 2. Então, o meu produto misto deu menos 2. Se o meu produto misto deu menos 2, significa que eles não são coplanares, porque o resultado deu diferente de 0. Tá? Então, usando teoria vetorial, transportando o meu problema para vetores, eu consegui concluir que esses pontos não são coplanares. Mais uma aplicação bem interessante aí de produto misto. Bom, queridos, finalmente aí para a gente terminar a nossa aula de produto misto, deixa eu falar um pouquinho para vocês da interpretação geométrica, super legal, super interessante do produto misto. Olha só, vou colocar aqui, ó. Lembra que a gente sempre trabalha com 3 vetores, né? Se a gente trabalha com 3 vetores, a gente vai ter, na verdade, um paralelepípedo formado entre eles. Tá? E o módulo do produto misto é o volume desse paralelepípedo. Olha só, vou colocar a figura aqui para vocês. Ó. Eu tenho o vetor U, vetor V e vetor W. Se eles não são coplanares, porque se eles são coplanares, o que vai acontecer? Não vai ter paralelepípedo nenhum. Consequentemente vai dar 0. E até nisso funciona, porque a gente sabe que se eles são coplanares, o produto misto é 0. Ok? Mas a partir do momento que eles não moram no mesmo plano, eles vão determinar um paralelepípedo no meu espaço e o volume desse paralelepípedo nada mais é do que o módulo do produto misto. Por exemplo, o produto misto deu, sei lá, menos 15. Aí eu já sei que esse volume vai ser 15 unidades de volume. Tá bom, gente? Então não esquece, essa interpretação geométrica é bem importante, é bem interessante. O módulo do produto misto é o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores U, V e W. Bom, galera, e nada melhor do que um exemplo para a gente fixar bem essa ideia. Então vamos lá. Olha só, eu tenho os vetores U, V e W. O U tem coordenadas x, 5 e 0. O V tem coordenadas 3, menos 2 e 1, e o W coordenadas 1, 1 e menos 1, e eu quero calcular o x, calcular qual é o valor de x, para que o volume do paralelepípedo gerado seja 24. Tá, gente? Enfim, a gente já sabe que o volume do paralelepípedo gerado vai ser o módulo do produto misto. Então, o que eu tenho aqui? Olha só. Vamos lá, vamos calcular quanto é que vale o produto misto. Tenta fazer aí também, a gente vai comparando, tá, gente? Mas vamos calcular quanto é que vale o produto misto entre U, V e W. Mais uma vez eu vou usar aquele método prático do determinante. Dá para fazer pela definição também se tu quiser, mas enfim, acho que fica bem mais prático,
Aqui na primeira linha eu vou colocar x, 5 e 0. Aqui eu vou colocar 3, menos 2 e 1. E aqui eu vou colocar 1, 1 e menos 1. Tá? E vamos ver quanto é que vale esse determinante. Tá? Eu vou ter 2x mais 5. E aqui vai dar 0, né? Mais 0. Aqui vai dar 0 também. Aqui eu vou ter menos x. E aqui eu vou ter menos 15. Né? Menos 15, só que fica mais 15, né? Porque eu estou trocando o sinal, ok? Então, no final das contas, eu vou ter x mais 20, né? O determinante, o produto misto entre u, v e w, vai dar x mais 20. E agora eu vou usar a ideia do volume. Olha só, gente, agora vem a interpretação geométrica, porque eu quero que o volume do paralelepípedo seja 24. E eu sei, por outro lado, que o volume do paralelepípedo é o módulo, cuidado com isso, hein? É o módulo do produto misto. Né? Ou seja, o que vai dar aqui? Ó? Eu vou ter que o módulo de x mais 20 tem que dar 24. Bom, e agora apareceu uma equação modular. Né? Aí a gente vai lembrar do pré-cálculo, ou vai lembrar dos nossos tempos de ensino médio, entendeu? Mas o fato é que é o seguinte, eu tenho duas possibilidades, né? O que está dentro do módulo pode ser 24, aí essa equação seria verdadeira, ou o que está dentro do módulo pode ser menos 24, aí essa equação vai ser verdadeira também. Né? Quer dizer, no final das contas, ó, o que pode acontecer? Pode acontecer que o x mais 20 seja igual a 24, né? E, portanto, nesse primeiro caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que x igual a 24 menos 20, né? Vai dar 4, ok? E a segunda solução, gente, outra possibilidade que eu tenho que considerar também, né? O x mais 20 pode ser igual, x mais 20 pode ser igual a menos 24. Né? E se isso acontecer, eu vou ter que o x vai ser menos 24 menos 20, que vai dar menos 44. Né? Então, tu pode conferir as contas aí, mas o fato é que eu tenho dois valores de x possíveis. Tá? Se o x for igual a 4, o volume vai dar 24, e se o x for igual a menos 44, também esse volume vai dar 24. Então tá aí, gente, a interpretação geométrica do produto misto, ela ajuda demais a resolver um problema geométrico como esse que a gente acabou de ver. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção, galera. Grande abraço e até a próxima!